o tempo está próximo. Essa doutrina não é de Davi Miranda. No es doctrina de Não é do irmão Emerson No Nunes. del hermano Emerson Nunes. É de Jesus Cristo, meus irmãos. Só lê a Bíblia. Es de Jesucristo. Bíblia Sagrada. Biblia sagrada. Palavra revelada. Palabra revelada. Luz para o meu Luz caminho. para mi camino. Harpa de meu Deus. Arpa de mi Dios. Então, muito cuidado com os falsos profetas. Mucho cuidado con esos Estão falsos se profetas infiltrando no meio de nós. que se infiltran en medio de nosotros. Cuidado, não se deixe levar. Não se deixe levar. Lembrai da palavra dos vossos pastores. Recuerde la palabra de sus Vais pastores. ensinar a palavra de Deus e observar bem a vossa fé. Imitai-vos Imitad la em misma toda fe. maneira de viver. En toda manera de vivir. Porque eu, Senhor Jesus Cristo, Eu, Senhor Jesus Cristo, sou o mesmo ontem, hoje Soy el mismo e de antes serei y eternamente. lo seré eternamente. Então se humilhe ao Se Senhor. humilla al Señor. Porque se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, Si el pueblo que clama e buscar a minha face, se humilla y busca e mi se rostro, consertar os seus maus caminhos, se concertará en eu ouvirei do céu as suas súplicas, oiré del cielo sus perdoarei súplicas, seus pecados perdonaré sus e pecados sararei a sua terra. y sanaré su tierra. Estamos pregando Predicando que a mulher cortar o cabelo é pecado, que cortar la mujer el cabello que não é de Deus, que no es de Dios, que isso é coisa do diabo. es cosa del diablo. Ah, eles vêm, não tem problema não, mas pode cortar seu cabelo, não tem problema, você tem que andar bonita, você tem que ser bela. Eles estão mentindo para vocês. Está mintiendo para usted. É doutrina, essas aí são doutrinas de demônio. Son doctrinas de demonios. Aí eles falam, ah, mas isso aí é costumes. Dicen que es costumbre. A Bíblia diz em Deuteronômio 18, verso 9, Deuteronomio 18, 9. quando está na terra do Senhor, Cuando não habitares en la trazeis tierra, os costumes do Egito. no traigas las costumbres de Egipto. No Novo Testamento, Paulo também combateu esses homens lá na igreja de Corinto, También en el Nuevo Testamento Pablo combatió a sus acerca hombres da conduta dos cabelos dos homens e das mulheres, porque acerca del cabello de hombres y lá em mujeres. Corinto tinha uma suposta divindade pagã, Afrodite Tenían e Afrodita Apolo. y Apolos, deidades paganas. Porque os homens do templo de Apolo Los hombres del templo de eram Apolo homens cabeludos, eran hombres cabelludos, sodomitas, sodomitas, homossexuais, homosexuales, que faziam todo tipo de orgias, que hacían todo tipo de e eles se orgías travestiam como y mulheres. se transvestían como mujeres. E ao chegar na igreja, Y al llegar a la iglesia, Paulo começa a pregar arrependimento a eles, como diz em 1 Coríntios, Pablo les predica capítulo arrepentimiento. 6, verso 10. Corintios 6, Ele 10. diz: Él dice, os afeminados, los afeminados, os sodomitas, los sodomitas, os que se prostituem, los que se prostituyen, os ladrões, los ladrones, não herdarão o reino do céu. Tá no vendo? heredarán el reino de los cielos. Então ele fala, então é desonra para vocês, para o homem que ora com a cabeça coberta, é desonra Es deshonra orar con la cabeza cubierta a los hombres. para a sua própria cabeça. Es deshonra. E o homem que tem cabelo crescido, Hombre que é tiene cabello desonra a crecido. sua própria cabeça. Tá Deshonra su vendo? propia cabeza. Estava pregando que aquilo ali não predicando. não é o natural de Deus. No es lo natural de Dios. O cabelo agora a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, A la mujer le es porque honroso o el cabello cabelo crecido, foi dado em lugar de véu. porque el cabello fue dado en lugar de velo. E aquela que tosqueia os seus cabelos, E aquela que ou toca seja, seus aquela que cabelos. faz as pontas do cabelo, Que corta la punta del é a cabello mesma coisa que tivesse raspado. como si se hubiese E ele rapado. diz nessas mesmas cartas, Y él dice en la um carta, pouco de fermento leveda a massa toda, tá vendo? Por pouco de quê? levadura leuda Agora da deixa eu massa. explicar o lado das mulheres. que voy a As explicar mulheres las também eram sacerdotisas mujeres eran de uma deusa sacerdotisas pagã, Afrodite, de diosa pagana que elas Afrodita. cultuavam a Afrodite em orgias sexuais Cultuaban a Afrodita e en fazia orgías. sacrifício de seres humanos e crianças, Hacía sacrificios. como diz lá em Lucas capítulo 13. Como dice en Lucas 13, Louvado seja Deus que Pilatos que Pilatos sacrificava o sangue dos galileus sacrificaba la para sangre de los oferecer galileos aos deuses estranhos, tá para vendo? ofrecer a dioses extraños. E ao ela chegar na igreja, ouvindo a palavra de Deus falando na boca de Paulo, Llegando a la iglesia, oyendo a Pablo, algumas delas começam a contestar e Paulo repreende, porque os maridos delas já tinham se convertido. algunas de ellas comenzaron a contestar y Pablo las reprende porque sus maridos ya se habían convertido. Porque lá aquelas mulheres tinham um ato feminista Tenían actos de feministas, não obedecer a seus maridos. no E obedecían a su algumas marido. também eram lésbicas, También las lésbicas que ela como ritual elas raspavam as suas cabeças. rapaban sus Um cabezas. ritual satânico, Un ritual aquelas satánico. divindades pagãs. Aquellas deidades E paganas. quando Paulo começava a pregar a doutrina, Cuando Pablo predicaba algumas doctrina, delas levantavam para querer contestar Paulo, e Paulo repreendia, Pablo reprendía, quería dizendo: contestar. não Diciendo, ordeno que a mulher fale na igreja, a mulher que esteja calada, nesse yo ordeno sentido. que la mujer no hable en la iglesia, sino que permanezca callada en ese sentido. Se quiser saber alguma coisa, interrogue seus maridos em casa, porque os maridos dela já tinham convertido a Cristo. Pregunte a sus maridos que se convirtieron a Louvado Cristo. seja Deus.
Então, meus irmãos queridos, Entonces, hermanos queridos, e ele diz: Él dijo, quem quiser ser contencioso, quien quisiera ser contencioso, a igreja, nós os apóstolos, nosotros los apóstoles, e nem as igrejas de Deus têm tais costumes. ni las iglesias de Dios tienen Aí esas vem os falsos costumbres. profetas dos dias atuais. Ahí los falsos profetas de los días Ah, mas essa actuales. doutrina aí, Pero esa doctrina ahí né? Isso aí é para a igreja de Corinto. Estou mentindo para vocês. está mintiendo para usted. Porque Paulo falou que nem nós, os apóstolos, Pablo dijo, ni los nem apóstoles, as igrejas de Deus. Se fosse las só a igrejas igreja de de Corinto, fala, nem as igrejas de Corinto. Não, falou las assim, igrejas de Corinto. nem as igrejas de Deus. ni las iglesias de Tá Dios, vendo? Nem as igrejas de Deus. E nas Ou igrejas seja, de Deus. tanto a primitiva tanto la primitiva como a como la dos dias atuais. de los días actuales. Então eles estão mentindo dizendo que você pode cortar seu cabelo. Eles estão mentindo para vocês. Están mintiendo si dicen que puede cortar su São cabello. falsos profetas. Son falsos profetas. Eles não pregam arrependimento porque estão interessados no seu dízimo, No predican no arrepentimiento. seu quieren dinheiro. Meu seguir- irmão católico que está aí nessas igrejas achando que vai ter uma bênção de Deus lá. São falsos profetas. Son falsos profetas diciendo que Não tendrán vão bendición. lá, que lá não. A igreja mundana não produz salvo, mas produz La condenados. iglesia mundana no produce salvos, sino A condenados. Bíblia diz que é a sinagoga de Satanás. Dice que es sinagoga de Satanás. É a Babilônia que se tornou moradas de demônio. Babilonia que se tornó morada de demonios. E você está vendo, meus irmãos, como eram aquelas Afroditas, aquelas mulheres que serviam Afrodita, que fazia sexo ali, orgias, todo tipo de orgias. Servían a Afrodita con todo tipo de Você orgías. está vendo que que Jesus falou? Não vem dos antigos, não adulterarás. No adulterarás. Eu, dice porém, el Señor. vos digo que aquele que cobiçar uma mulher já adulterou. Aquele que codicia E uma você mulher está vendo adulterou. esses mesmos rituais no dia de hoje, através da sensualidade Esos na mismos igreja. rituales el día de hoy son a través de la Saias sensualidad. curtas, Faldas roupas cortas, coladas, ropas apretadas, mostrando seus corpos, mostrando su cuerpo, marcando seus corpos, marcando su cuerpo. homens com camisa apertadinha para mostrar seus físicos, Com camisa calça apertada, coladinha, pantalón apretado, trazendo a lascívia do pecado causando lascivia y para pecado dentro da igreja. dentro de la E não iglesia. tem sido instrumento de cobiça, ou de Deus, mas sim de cobiça. Siendo Fazendo instrumento de muitos codicia, adorar a Baal, haciendo mucho de adorar a Baal, fazendo muitos adorar a Afrodite. adorando a E Afrodita. estão achando que Deus está recebendo essa adoração e não está. Piensan que Dios está recibiendo esa adoración, Mas pero no. irmão, você não pode falar assim. Pero esto no puede hablar así. Mas o Espírito Santo que fala em minha boca Con pode. el Espíritu Santo de Dios que Porque habla. em 1 Timóteo 5:20 fala: os que pecarem na igreja, 1 Timoteo 5 dice, repreenda na presença de todos. que pecar en la iglesia reprende la presencia de Nós todos. temos que denunciar o pecado. Temos que denunciar Ah, o mas a pecado. pessoa vai ficar sem graça. Não vai ficar sem graça, não. Eles têm que entender que a verdade é essa. La verdad es Que esa. Paulo não fez questão de pregar, não. Ele pregou mesmo lá em Efésios, lá em Corinto, dizendo que é pecado aquilo. Predicó en Efesios, en Corintios, diciendo que es pecado. E a que Bíblia no também fala, meus irmãos, que aquele que, se alguém ensina alguma outra doutrina, es. Si alguien enseña otra ele não se doctrina, conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. no se conforma con las santas E palabras com a de Cristo. doutrina que é segundo a piedade, é soberba e nada sabe, Es soberbio y nada sabe. mas delira acerca de questões de contenda de palavras, Delira acerca de das cuestiones quais nasce inveja, porfia, blasfêmias ruins e de suspeitas. las cuales nace envidia, Quando sospechas. Paulo começou a pregar essa doutrina, Pablo predicaba la muitos doctrina. começaram a criticar. Comenzaron a criticarlo. Veja lá em Filipos. Mira allá en Uns Filipos. falam que essa doutrina que nós pregamos é costume. É os apóstolos que pregou. Muchos dicen que la doctrina que predicamos es costumbre, pero fueron los apóstoles que predicaron. Paulo chega em Filipos, meus irmãos e minhas irmãs. Pablo llega a Filipos. E Lídia era uma mulher que vendia púrpura. Lidia era una mujer que vendía É, púrpura. uma cor escarlata, era um molusco que pega um molusco do mar e fazia roupas finas, Hacía ropas finas con molusco del mar llamado púrpura. caríssima, que somente os reis, Carísimos, solo os para reyes. governantes podiam comprar e as mulheres dos governantes. Gobernantes podrían Roupas sensuais, roupas chamativas. ropas sensuales y llamativas. E ela é natural de Tiatira, lá onde Deus falou: Era de Tiatira, tenho contra ti que tolera Jezabel. donde dijo, tengo contra ti que toleras a Isabel. Porque ali era um lugar de rituais de Era sacrifícios, un lugar de de rituales y idolatria aos sacrificios. deuses pagãos, Idolatría a dioses paganos. prostituição. Prostitución. E ela ouvia a palavra de Deus Y na oía la boca palabra de de Paulo. Dios en la boca de Pablo. Ela hospedou, ela Ella permitiu que Paulo pregasse em sua casa ali, ela começou a ouvir e permitió se que Pablo converteu a pregasse Cristo. en su O casa. demônio se levantou, Paulo expulsou. Pablo expulsó. Aí Paulo começou a expor os costumes dos romanos, que era idolatria, Começou que era a exponer adorar as Diana, costumes. adorar Afrodite. Paulo começou a expor aqueles costumes dele que era pagão, que eles não podiam, eles tinham que nascer de novo. Tenían que nacer de nuevo. Comenzó Pablo a exponer las costumbres de los romanos. Ah, houve um grande alvoroço. Hubo un gran alboroto. Esse homem nos expõe os costumes Expone las costumbres que não é lícito nós usarmos, que no es lícito usar porque nosotros, nós somos romanos, tá vendo? que no somos romanos. E hoje houve um grande alvoroço e Paulo foi até preso.
Fue hasta preso, Mas tudo na Pablo. permissão de Deus. Pero todo es permiso de E lá Dios. na cadeia o carcereiro se converteu através de um sinal de Deus grande ali, que todos vocês sabem o que aconteceu. En la cárcel el carcelero se convirtió a través de una grande señal. Todos saben lo E que ele diz agora, pregando arrependimento para uma pessoa. Predicando arrepentimiento. Esse para negócio de crente, isso aí é negócio de crente carnal na nossa igreja. Tá tendo muito isso. Hay mucho de gente carnal. Hay mucho Não de eso. pode pegar doutrina para católico, doutrina para crente, doutrina é para o católico, o crente já Y conhece. no puede predicar doctrina para católicos, que la doctrina es para creyente. El creyente ya conoce, la doctrina es para los inconversos. Eles têm que saber a verdade mesmo. Ellos también tienen que saber la verdad. Isso aí é crente mundano, crente acomodado, que não ora, que não jejua e quer se esconder atrás dos seus pecados. Creyente que no que se esconde detrás de sus pecados. Eles têm que ouvir a verdade. Tiene que oír la verdad. E Paulo pregou para o carcereiro lá, doutrina. Pablo predicó Crê no doctrina. Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e sua casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. E o que Jesus falou sobre crença? Que é o que o Aquele Senhor que falou? crer em mim e for batizado será salvo. E Jesus já foi bem claro: quem não crê será condenado. Ou seja, você é a pessoa que está no fundo do pecado, do funk, da idolatria, da prostituição, do adultério. Vocês têm que crer em Jesus e abandonar esses pecados, que é a regeneração de Deus. Porque se vocês não aceitar Jesus e continuar essa vida de pecado, é El inferno, pecado le llevará al infierno. é condenação. Es condenación. Mas que palavra dura, mas é melhor você ouvir essa palavra hoje dura, Pues usted oír esta palabra dura hoy. do arrependimento, do que você morrer numa vida de pecado Arrepentimiento que morir en una vida de pecado. e dar de encontro com Jesus no trono do juízo. Que rendir cuentas en el trono del juicio con Jesús. Jesus diz, meus irmãos e minhas irmãs, Jesús dice, na hermanos, sua palavra, esta palavra, ao homem determinado morreu uma só vez. hombres determinados morir una Depois sola vez. disso vem o juízo. Y después de eso viene el juicio. E diante do juízo de Deus você vai lembrar essas palavras, Delante del juicio de Dios mas ele recordará, não vai adiantar mais. pero no servirá más. Hoje Jesus está no trono da graça, dizendo: arrependa-te, pecador. Hoy Dios está dando gracias. Arrepende-te, macumbeiro, feiticeiro, idólatra, Arrependa-se, fanqueiro, crentes que estão apostatados dentro do pecado, segundo o casamento, Crentes no que estão adultério. apostatados. Desfaça esse casamento agora, que isso não é de Deus. Deshaga su casamiento ahora. Isso é doutrina de demônio. Son doctrinas de demonios. Ah, mas agora vem a mentira do diabo. Não, mas eu não sei, por causa de prostituição eu posso casar. Quem disse que pessoa que é casada prostitui? Y la mentira del diablo dice, a no ser por causa de fornicación puedo fornicar. Pero ¿quién dice eso? Prostituição é uma pessoa solteira, Fornicación es en casado soltera. adultera. Casado Ele é uma adultera. só carne com a mulher. Ele colocou mais uma mulher ou um homem no caso, ele está adulterando. Porque si coloca una mujer más ¿Está está vendo? adulterando. Jesus falou acerca de noivo que está se preparando para casar e a noiva foi infiel, ou vice-versa a eles. Jesús habló acerca del novio y la Se novia. ela traiu uma outra noiva antes do casamento, já traiu, Si traiciona então você mudar de ideia, meu irmão. tiene que cambiar de idea, hermano. É isso que Jesus está querendo dizer. Cristo dice, Agora, se Jesus estivesse falando assim, a não ser por causa de adultério, aí era outra coisa, não falou isso. ahora por causa de adulterio. Eso E Jesus corrige já em Marcos, já corrige. corrige en Todo Marcos. homem que casar, ele não fala nem isso, fala. Todo homem que casar com a mulher, deixar. E quando o homem casar, Cuando el hombre casar, deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. dejar y casar E o que con otro, casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, o solteiro que casar com uma mulher que foi casada, el soltero que casare con una mujer que fuera casada, comete adultério. comete adulterio. Porque lá em Romanos capítulo 7 fala o quê? Romanos capítulo 7 dice A que mulher está ligada pela lei do marido enquanto ele viver, mas morrendo o marido, la mujer está ligada está al marido. livre. Qual que lei é ¿Por essa? qué ley es esa? É a lei do marido? La Não, lei del marido, é a não. lei de Deus. Que lei? A lei de O Deus. primeiro casamento foi feito no jardim do Éden. El primer casamiento fue hecho en el jardín del Edén. A lei de Deus. O lei que de uniu Deus não separa o homem. No Dios no separa el hombre. Tá vendo? Está bien. Ah, o bispo permitiu. Ah, el obispo Padre permitiu. El padre permitió. Ah, no Brasil pode divórcio. Esse pode permitir, mas Deus não. En Brasil puede divorcio. Se você fizer, é adultério. E para onde vai os adultos? Apocalipse 21:8. Lago de fogo e enxofre. Apocalipsis 21:8, lago de fuego y azufre. Não prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ou seja, também, crente que está na igreja, está uma estratégia agora do diabo. Não, eu vou casar com ele lá fora para trazer ele para Jesus. Isso é coisa de mundano, de carnal. Y es mundano y carnal. Se você na igreja está pensando em casar com pessoa que é ímpia, é jugo desigual. É jugo desigual. Agora, se você já veio para a igreja, se o marido é Si ímpio, viene ya casada, pero su marido es e inconverso. você veio para a casa de Deus, Vino para la casa de Dios usted. e ele está lá, Y él está allá. aí sim você vai orar. Ahí sí usted va a orar. E se ele quiser apartar de você, que você fique só. Você não é obrigado a ficar. Si él se quisiera apartar de usted, entonces que quede solo. ¿Está Está bien? obligado a quedar.
A palavra é bem clara, mas os falsos profetas, Os falsos não, profetas. não tem problema. Não é Agora problema. estão com outra estratégia, outra mentira da apostasia, porque é apostasia. Otra estrategia de la apostasía. Tem cabimento com a palavra. Con la palabra. Não, meu irmão, mas agora eu vim para a igreja, eu estava lá no mundo, estava na ignorância, Deus não leva em conta. Como assim? Como assim? Aí eu vim lá do mundo, lá, Yo vine del mundo. e eu e ela já era divorciados, só que nós não sabíamos, só que nós veio para a igreja agora. Éramos divorciados. Ya no E nós sabíamos. agora, o que nós vamos fazer? Nós não sabíamos, então Deus vai perdoar de maneira nenhuma. No sabíamos. Por entonces quê? no perdonamos. Presta atenção, se você é um ímpio mundano, você bebia, você fumava, você jogava lá no Te mundo, bebía, jugaba. fazia todo tipo de coisa errada. Toda coisa Quando errada. você vem para a igreja, você pode continuar com essas práticas? Viendo a la iglesia, ¿puede continuar? Pode con sim eso? ou não? No puede. De maneira nenhuma. De ninguna manera. Então a mesma coisa é essas práticas. Vocês não estão casados, vocês estão em adultério. Então o que nós temos que fazer? Entonces, ¿qué tenemos que Separar. hacer? Separar. Não é de Deus. No es de Dios. Se quiser ficar na casa de Deus, você tem que separar. Quisiera abrazar en Você la está casa de amando Dios, mais pero o homem separar. do que a Deus? Então isso é a verdade de Deus que salva, irmão. Esa es la verdad que E que salva. libertam esses lobos devoradores. Que libertam Estão esses lobos enganando devoradores. muitos. Están ganando muchos. E a igreja está calada. La iglesia está Muitos callada. pregadores estão calados. Muchos están callados. Porque não lê Bíblia. Porque não lê Porque a não Bíblia. ora, não jejuma. Porque não ora, não jejuma. Em vez de ele pegar uma palavra, estudando e lendo a Bíblia, fica copiando o pregador de Debe internet. leer la Biblia, copia predicadores. Fica se baseando nesses livros hereges, esses pastores mundanos. Con esos libros herejes y A pastores Bíblia mundanos. diz em São João 14, 26: São João Eu vos 14, digo com o Espírito Santo, Eu o bautizo com o Espírito Consolador, Santo. ele vos ensinará de mim todas as coisas a vocês, o Espírito Santo. Él les enseñará todas las cosas del Espíritu Santo. Ele que é o nosso professor. Él es nuestro profesor. Mas para você ter a ciência do Espírito Santo da pregação, você tem que estar em santidade. Tiene que estar en santidad para la Não ciencia você del vira ser Espíritu um Santo. pregador de história, Não que lê pregador a de Bíblia de história. Gênesis a Apocalipse, só conta história, mas não traz aplicação. Que solamente cuenta historia. Isso pero aí é no que os aplica- escribas faziam, eles adoravam. É o que hacían los Tanto é que escribas. Estevão, quando começou a pregar a história, Quando desde começaram a Gênesis pregar até os dias de Jesus, De Génesis hasta ficaram Jesús. tudo de boca aberta. Quedaron de boca abierta. Aí depois que Estevão começou de falar a exposição da mensagem, Después que aí Esteban habló, Estevão, pela graça do Espírito Santo, Por la gracia del Espíritu Santo. começou agora comenzó a trazer aplicação. a traer la aplicación. Apedrejar Estevão. Y apedrearon a Esteban. A mesma coisa hoje. Lo mismo es hoy. Quando um pregador está contando história, Gênesis, Apocalipse, só isso, aquilo, é que a mesa de Maria é redonda, de José é quadrada, a janela de João é assim, a do outra lá. Cuando solo predican E historia. nunca traz a aplicação, todo mundo está batendo palma. Nunca Mas trae la agora, quando é um aplicación. homem de Deus que traz o contexto da história da palavra e traz a revelação Quando traz a do revelação Espírito Santo, del começa Espíritu a Santo. blasfemar. Comienzan a blasfemar. Quando começa a denunciar o pecado do adultério, Comienzan a denunciar el pecado. quando del começa adulterio. a denunciar as saias curtas, a sensualidade, a fofoca, a contenda, a inveja, acabou, glória a Deus. Cuando predican la doctrina, acabó Quando gloria a prega Dios. sobre a volta de Jesus, sobre grande tribulação, sobre o juízo final, acabou, glória a Deus. Acabó gloria a Dios cuando predican de la venida de Jesús. E a Bíblia diz: não deixai com os vossos corações No manches vuestros se corazones. encarreguem nas glutonarias, nas bebedices dessa vida, Y las glotonerías y los porque o dia do Senhor virá como laço que el día del Señor vendrá como sobre lazo todos os moradores sobre da todos los terra. moradores de la tierra. Glória a Deus. Gloria a Dios. E muitos estão com seus corações Muchos están con corazones nas glutonarias, nas bebedices en dessa glotonerías vida mundana que de esta vida está. mundana. A Bíblia diz: não embriagueis com vinho, porque há contenda, No embriaguéis con mas vino, porque hay enchei-vos contenda. do poder do Espírito Llenados Santo. del poder del Espíritu Santo. Tá vendo? Mas muitos estão embriagados pelo vinho da contenda, pelo vinho do adultério, pelo vinho da fornicação, pelo vinho da ira, pelo vinho do ódio do coração. Del corazón. E você que odeia seu irmão, Usted que odia a su hermano você é um homicida. es un homicida. Você nunca matou ninguém, não, mas se você tem raiva do seu irmão, Nunca a Bíblia matei diz em ninguém, 1 João mas 3,15 que aquele que odeia seu irmão, Aquele que ele odeia é seu um irmão homicida. es un homicida. E os homicidas vão para onde? ¿Y los homicidas para dónde van? Lago de fogo. Al lago de fuego. Aonde a apostasia também entrou na igreja, o pecado da mentira. El pecado de la mentira Está también. cheio de crente revelando na carne, revelação na carne, porque agora a moda na igreja agora é La revelação. moda de la iglesia es Na hora revelación. da palavra, fulano está conversando, andando para lá e para cá, não dá nem atenção na palavra. Ni da atención a la Chega na palabra. hora da profecia, na revelação, fica todo mundo calado. Llega ahora de Pura la idolatria. Todo callado. Todo idolatría. E tá cheio de crente que não tem vergonha na cara. Que no tiene vergüenza en la cara. Fica idolatrando pastor e pregador de revelação. Os idólatras vão para onde? Idolatrando pastores que dan revelación. Lago de fogo. Y se va para el lago de fuego.
E cuidado, não sou contra a revelação é de Deus sim. Mas provai os espíritos que são de Deus, meus irmãos. Que está cheio de falsos profetas na terra, revelando na mentira. Está cheio de vai ter 3 dias de escuridão. É que vai cair shopping não sei na onde. É que Jesus vai voltar tal dia. São mentirosos. A Bíblia diz em São Lucas 21:8. San Lucas 21:8 dice la Biblia. Aparecerão falsos profetas dizendo que o tempo está próximo. Não vades até ele. Sabe o que Jesus está querendo dizer ali? Aparecerão falsos profetas pregando sobre a vida de Jesus, mas de maneira equivocada, marcando data e hora da vida de Jesus. São soberbos. Jesus já deixou profetizado no sermão profético o que aconteceria, e ele fica se baseando em sites piratas de internet, de sol, de lua, depois fica deduzindo, dizendo que Deus revelou para ele. Falso profeta, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Fuja dela, povo meu. Fuja desses homens enganadores. E cuidado com esses reveladores da mentira aí também. Deus tem um recadinho para vocês. Vocês têm nosso meio, mas se tiver, aprenda hoje, se arrependa. Deuteronômio 18, verso 21 fala que toda palavra que o profeta dizer, sendo que Deus não falou, dizendo assim do Senhor, sendo que Deus não falou, com soberba falou tal profeta morrerá. Cuidado, será filho de morte. Mas eu estou vendo um monte de entregar revelação na carne, não estou vendo nenhum morto, está morto espiritual há muito tempo. Hay mucho muerto espiritual hace mucho Você não tem tiempo. mais a essência do Espírito Santo. Vamos encerrar essa mensagem. No tiene la esencia del Espíritu Santo. Vai encerrar até a última. Deus fala, quem são os mentirosos? Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Por la hipocresía de hombres que hablan mentira. Pode jogar futebol, não tem problema. Vou jogar um futebolzinho para o esporte. Puede jugar fútbol, no hay problema. Estou mentindo para vocês. Está mintiendo para usted. Paulo diz, não useis a liberdade cristã para ocasiões da graça. Você sabe qual que é a liberdade cristã que Pablo dice, no uséis la libertad Não cristiana. é você ser mundano, não. Não é ser É mundano. porque no Antigo Testamento, Es que en el Antiguo Testamento se você dobrasse o joelho para Deus pedir perdão com pecado, você se presentaba morria. delante de Dios con pecado Se uma moría. pessoa fosse pega em adultério, era morto. Era muerto si era sorprendido de adulterio. E para você alcançar perdão do seu pecado, você tinha que consultar um sacerdote, um profeta. Quiere consultar un Levar o sacerdote, sacrifício para o ritual. llevar un Do sacrificio para un emissário e ritual. do expiatório. O emissário é Emissário, o sacerdote. Transmitia simbolicamente o pecado daquele pecador do povo de Israel para o bode. Transmitía E o simbólicamente bode el era pecado del solto buey. para fora do arraial. E a ira de Deus, em vez de cair naquela pessoa, caía sobre En o vez de la bode. ira de Dios caer sobre la persona, caía sobre el animal. E o expiatório é o derramamento do Y sangue, el derramamiento de sangre expiatorio. que colocava, ele era emolado, sacrificado, e colocava o sangue naquela tapão, Que era inmolado, esqueci o aquel nome que fala, sacrificio. daquela bandejinha, Naquela e bandeja. lançava na tampa do propiciatório, no santo do santo, onde fica a arca da aliança, para encobrir os vossos Y pecados. era lanzado en el propiciatorio para cubrir sus pecados. E era um fardo pesado, que Era um quase fardo ninguém pesado. tinha essa condição, porque o animal tinha que ser sem mancha, sem mácula. Tenía que ser un animal Era sin mancha. difícil. Era difícil. Então Jesus olhou para a terra, não viu nem sequer um justo, e Deus mandou seu filho, Dios mandó a su hijo para que fosse o emissário, para que fuese el para emisario, que fosse o expiatório. para que fuese el expiatorio. O emissário, olha que Jesus diz, quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade Cuando para fuere mim. levantado, atraeré toda la humanidad para mí. Ali Jesus atribuiu para si todos os nossos pecados, ele foi um emissário. Él fue emisario, Tá vendo? llevó todos nuestros pecados. Quando Jesus falou assim, passe de mim esse cálice, ó Jesús Pai. habló, pase de mí este cáliz, oh Padre del cielo. Você sabe qual cálice que está querendo dizer ali? Sabe que Não o está sofrimento da cruz, não dos pregos, das coroas, não. No el sufrimiento de Todos la cruz. sofrem. Todos sufren. Jesus está querendo dizer, ele é o cálice da ira de Deus, que era para cair sobre o mundo, o próprio Filho ia receber. Recibió el cáliz de la ira de Dios, el propio Hijo. Ele ia receber a ira de Deus por nós, por você, e você está negando ele hoje. Recibió la ira de Dios por Você nosotros. não mudando. Y le niega por el mundo. E o expiatório. El expiatorio. Jesus foi emissário, carregou a cruz, Carregou a com a cruz. coroa de espinho sobre nossos coroa. pecados para fora dos portões de Jerusalém. Levou fora E da lá no Gólgota, Y en el Gólgota inverteu o seu sangue na cruz e falou, Pai, perdoa que não sabe o que faz. vertió la sangre, dijo E a perdón. Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Por eso dice la Biblia, la sangre de Cristo purifica de todo Aí pecado. você me diz, mas como é que o sangue pode lavar nossas Pero ¿cómo vestes? es que la sangre puede lavar nuestras vestiduras? Os espirituais entendem. Você presta atenção quando o centurião fura Jesus com a lança, sai água. Cuando el centurión hiere a Jesús con la lanza, Ali simboliza que o Sale água. sangue de Jesus purifica, lava. simboliza que la sangre de Cristo purifica y lava. Lavou nossos pecados, Lavó nuestros pecados. pagou o preço por nós. Pagó el precio por nosotros. Agora, porque Jesus pagou o preço por nós, não dá o direito de você continuar na vida de mundano, porque aquele que amar a sua vida,
perderá. Aquel que ama su vida la perderá. Aquele que ama a vida mundana, do futebol, das coisas mundanas, vai perdendo. Não confunda a liberdade cristã para dar coisões à carne. No confunda la libertad cristiana para andar en la carne, jugar al fútbol. Qual é porfia, emulações? Porfia é teimosia, emulações é disputas. Peleas y disputas. Já nos tempos antigos, meus irmãos e minhas irmãs, Ya en los tiempos antiguos tinha disputas havia disputas de jogos de dardos, jogo de dardos, joga de flecha. jogo de flechas. Nos coliseus tinha lutas de gladiadores. había luchas y Nos gladiadores. coliseus ele tinha tourada, Jogo com touros. onde as pessoas apostavam. E quem era sacrificado ali naquele teatro? ¿Quién Os eran los cristãos. sacrificados ahí? Los cristianos. Pode ler lá Hebreus 11:35. Pueden ver en Hebreos 11:35. E era um ritual satânico de adoração aos deuses pagãos da Grécia. Era un ritual satánico. E como está sendo o futebol hoje em dia, não é a mesma coisa? Como é o futebol? Quanto sangue está sendo derramado através dessas torcidas? ¿Cuánta sangre está siendo derramada? Quanto sangue está sendo derramado através dessas novelas mundanas? Derramada a través de las novelas. Quantas crianças estão morrendo espiritualmente com a influência da televisão, dos videogames, desse celular que está na mão do seu ¿Cuántos filho? niños están muriendo espiritualmente? Porque já na antiguidade tinha uma suposta divindade Moloque que exigia sacrifício de crianças. Hacían sacrificio de niños. E aquele que passar seu filho ao fogo, Moloque, será destruído, diz Deus. Qual é o Moloque de hoje? A televisão. ¿Cuál es el Moloch de hoy? La Seus televisión. filhos estão crescendo com a influência do funk, com a influência do homossexualismo, da Com a influência do prostituição, homossexualismo, das novelas da De malhação, las novelas, das prostituição de la prostitución pagã. pagana. Tem mulher que se uma mulher na igreja passa toda sensual, ela já olha pro marido com Si una ciúme. mujer entra toda Mas sensual, engraçado tiene que a celos, mulher tá pelada dentro da sua casa e você não tem ciúme, porque tá na televisão. porque entró en la Tá se televisión. beijando, se abraçando na televisão na frente dos seus filhos. Dejó para E sus por hijos. trás dessas novelas tem sacrifício de criança, precisa causar sucesso. E você está compartilhando com isso. Se está compartiendo con el sacrificio de los Não niños. confunda a liberdade cristã para ser mundano. No confunda la libertad. Camisa de futebol, idolatria. Para onde vai os idólatras? Inferno. Camisa de fútbol es idolatría. Então não confunda essa liberdade cristã, meu irmão, para dar ocasiões à carne, No confunda la libertad para ser cristiana para dar mundano. a la Jesus diz: quem quiser vir após mim, Tiene que venir a poner. negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Jesus é renúncia, parte estranho do que é renúncia. Jesús es renuncia. É o homem morrer para o mundo e o mundo morrer para ele. El hombre morir para el mundo. El mundo Isso é renúncia. Isso é É renúncia. cruz, meus irmãos. Morrer para o mundo. morir para el mundo. Agora encerra, agora o mentiroso. Agora o mentiroso. Agora virou moda na igreja, as mulheres tudo pintando o cabelo. Mulher, senhora de 80, de 60 anos quer ser moça. Si una anciana quiere ser Pintando o joven, cabelo é pecado de mentira. pintando cabello es pecado de mentira. Ah, mas é coisa do RI da igreja. Não é a própria palavra que diz. Es la propia palabra que dice. A força do jovem está na sua sabedoria. El joven está en su E a sabiduría. beleza dos anciões está em seus cabelos brancos. Y la belleza de los ancianos en sus cabellos E se blancos. você pinta seu cabelo, você está sendo mentiroso ou mentiroso. Sabe por quê? Está siendo mentiroso. Para o mundo pode estar preto como carvão. Para el mundo está negro como carbón. Mas o natural de Deus, se é loiro, se é preto, se é Para branco, para fuera Deus todo lo que continua branco. Los cabellos continúan Se blancos. você pinta de outra cor, as pessoas estão vendo aquela coisa, está sendo mentiroso, mentirosa! Está siendo mentiroso. E para onde vão os mentirosos? ¿Para dónde van los mentirosos? Lago de fogo e enxofre. Lago de fuego y azufre. Porque você está transmitindo uma coisa que não é. Porque está transmitiendo cosas que no É es. mentira. Es mentira. Mas se eu me cortar cabelo, irmão, e as mulheres têm o cabelo curto, olha para sua mão aqui. Todos Quantos os tem 5 dedos cada mão? Todos os dedos são igual? Todos os dedos Cada são um no iguais. seu tamanho normal? Cada um seu Mesma tamanho coisa é o normal. cabelo das mulheres. Uma tem o cabelo crespo curtinho, outra tem o cabelo comprido, outra tem o cabelo colado. Então se você muda o natural de Deus, você está sendo desobediente. Está siendo desobediente. E o desobediente é o pecado do quê? Feitiçaria. Os feiticeiros vão para onde? Pecado de hechicería y la Lago de fogo e desobediencia. enxofre. Para el, Tudo resumindo isso, no final do Apocalipse vai para lá que vai. E E no os final do falsos profetas, não Apocalipse. pode. Dice, no puede. Agora Jesus falando em Mateus 5, 36, Jesús 37. hablando en Mateo 35, 36. Não jurarás pela sua própria cabeça. Jurarás por tu propia cabeza. Porque não importa não fio do seu cabelo branco ou preto. pode ser O que branco ou preto. passar disso é procedência maligna. Solo de tus cabellos lo que pasa en eso es procedencia maligna. Você pode estar pintando o seu cabelo de qualquer cor. Pinta su cabello de cualquier Jesus color. conhece as igrejas. Cada um ele fala, eu conheço, eu conheço. Eu conosco, dice Jesús. Então esses homens que estão permitindo tudo isso, Esos hombres que permiten futebol, fútbol, essas coisas mundanas Essas na coisas igreja, eles são mentirosos, Eles são são mentirosos. inimigos da cruz, são usados por Satanás, Beelzebub, para enganar vocês. Inimigos da Mas cruz. faz cura, faz sinais lá, meu irmão Hermes. hacen señales allá, A hermano. besta faz descer fogo do céu, La bestia se desciende fuego del cielo. faz sinais de prodígio que, se capaz, enganariam os escolhidos, diz a Bíblia. Que si fuera capaz de Então, engañar a los cuidado. escogidos. Entonces, A tenga cuidado. essência do homem de Deus, ser de Deus, não está pelos dons, nem pelas maravilhas. Ni con las Porque maravillas. muitos vão chegar aqui e dizer, curei em seu nome, Y Jesus. muchos llegarán y dirán, "Juré en su Profetizei nombre". em seu nome. Profeticé en su nombre. Fiz milagre em
seu nome. hice milagros en su E nombre. Jesus disser: Y Jesús dice, apartai-vos de mim que eu não te conheço. apartaos de mí que no os Que conozco, praticais a porque iniquidade. practicáis la iniquidad. O que salva é santificação. Que salva é Corpo, alma santificación, e espírito. cuerpo, alma y espíritu. Amém, igreja? Amén, iglesia. Então tomai cuidado com os falsos profetas. Haz cuidado con los falsos profetas. Quem recebeu essa palavra no seu coração? ¿Quién recibe esta palabra en su corazón? Então, bem-aventurados que ouvem, os que leem, os que guardam as palavras desta profecia. Bienaventurados los que guardan la palabra de esta E guarda as coisas que nela está Una de escrita. las cosas que en él están Porque o tempo escritas. está próximo. Essa doutrina não é de Davi Miranda. No es doctrina de Não é do irmão David, Emerson no Nunes. es del hermano Emerson Núñez, É de Jesus Cristo, meus irmãos. Só lê a Bíblia. es de Jesucristo. Bíblia Sagrada. Biblia sagrada, Palavra revelada. palabra revelada, Luz para o meu luz caminho. para mi camino, Harpa de meu Deus. arpa de mi Dios. Então, muito cuidado com os falsos profetas. Mucho cuidado con esos Estão falsos se profetas infiltrando no meio de nós. que te infiltran en medio de nosotros. Cuidado, não se deixe levar. Não se deixe levar. Lembrai da palavra dos vossos pastores. Recuerde la palabra de sus Vais pastores. ensinar a palavra de Deus e observar bem a vossa fé. Imitai-vos Imitad la em misma toda fe, maneira de viver. en toda manera de vivir. Porque eu, Senhor Jesus Cristo, Eu, Senhor Jesucristo, sou mesmo ontem, hoje Soy el mismo e de antes serei y eternamente. lo seré eternamente. Então se humilhe ao Se Senhor. humilla al Señor. Porque se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, Es el pueblo que clama e buscar a minha se face, humilla y busca e mi se rostro. consertar dos seus maus caminhos, Concertar en eu ouvirei do céu a sua súplica, Huiré del cielo sus perdoarei seus pecados perdonaré sus e pecados sararei a sua terra. y sanaré su tierra. Que Deus abençoe as palmas. Bem alegre. Se você ouviu esta mensagem, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essas mensagens com mais pessoas, amém? E deixe um comentário ou um pedido de oração que nós estaremos orando. Deus abençoe a todos.